Este vídeo é um oferecimento de nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse o site e confira. Oi pessoal, hoje eu vim falar sobre um dos tópicos que mais me pediram para comentar sobre desde que a gente iniciou esse quadro, as mulheres na Idade Média. Um monte de autores, tipo Tolkien, Alicia Troy, Patrick Rothfuss, o George Martin e pelo menos mais uns 200 mil utilizaram elementos medievais para ambientar suas histórias. E para quem curte fantasia e se interessa por história, isso acaba sendo um período que a gente fica muito curioso. Eu sei bem porque eu era uma baita fã de tudo quanto era história que tinha essa ambientação medieval. E eu sempre enchi o saco dos professores para eles falarem mais sobre a sociedade medieval, os contos de cavalaria, o trovadorismo e algumas outras coisas que claramente não eram tema de uma aula do ensino médio. E quando eu entrei no curso de História, um dos primeiros livros que eu comprei foi Idade Média, O que não nos ensinaram, da Regine Pernod, que eu encontrei num sebo e comprei por curiosidade mesmo. A obra dela não é tão atual assim, foi editada ali pelo início dos anos 90 e a Pernod era uma historiadora católica e conservadora. Ela trouxe alguns pontos interessantes sobre a mulher na Idade Média, exatamente por questionar essa polarização entre a tal Era das Luzes e a Idade das Trevas, assim como a ideia de que as mulheres seriam sufocadas nesse período, e ela contesta um pouco isso. Na adolescência eu li um livro chamado O Mestre das Iluminuras, e eu tinha ficado bem surpresa com a liberdade social que a protagonista, que era uma viúva nobre, e alguns personagens tinham. Mas aí eu fiquei, é romance, né? Tipo, se ela quiser falar sobre os alienígenas da Inquisição, a autora mete aí. Mas, pra minha surpresa, a representação social que ela criou não era tão absurda assim. Quando eu fui pesquisar para esse vídeo, eu descobri que esse livro virou uma trilogia e a autora, a Brenda Rickman, na verdade se dedicou à ficção histórica após a sua especialização em história. E aí eu achei que as coisas começaram a fazer sentido e que aquele romance já não era mais tão absurdo. É que a gente cria toda uma mistificação sobre esse período. A gente imagina que todos eram extremamente religiosos, passavam o dia rezando, se esfoteavam, odiavam a ciência, queimavam as bruxas, à torta e à direita. E eu acho que toda vez que a gente repete algo assim, um medievalista infarta. Para começar, que a Inquisição mesmo só tomou força após a Reforma Protestante. E adivinha só, isso só aconteceu na Era Moderna. Qualquer professor de medieval vai te falar isso logo na primeira aula, porque eles já estão puto e não aguento mais ouvir a tal caça às bruxas da Idade Média. E se tu chamar a Idade Média de Idade das Trevas... Mas vamos começar demarcando uma coisa. A Idade Média foi diferente em cada parte da Europa, tendo em alguns casos durado mais, menos, não sendo exatamente igual nas áreas latinas e saxãs, assim como claramente não funcionou da mesma forma na Ásia, África ou na América. Tinham outras coisas acontecendo nesses lugares, tanto que dependendo do local, a nomenclatura nem é a mesma. Então, o enfoque aqui é mais europeu, e desculpem o eurocentrismo, ok? Mas eu prometo que eu vou tentar compensar num próximo vídeo, ok? Uma coisa que a minha professora sempre lembrava era que o período mais cultural da história, o Renascimento, começou na Idade Média, mesmo que já fosse seu final, lá pela Baixa Idade Média. Mas não há como negar que foi inicialmente medieval. E é nesse período que nós vivenciamos o resgate dos valores clássicos, e que, segundo muitos, reabriu a mente dos homens medievais para o avanço e a ciência, para que esse voltasse a reinar no mundo. E realmente, ninguém pode negar as evoluções trazidas nesse período, mas também foi desse resgate que a coisa começou a ficar feia pro lado das mulheres. Segundo a Pernod, muitos dos ataques aos direitos femininos não vieram da igreja, mas da volta do direito romano, resgatado no começo do século XIV. Ela diz que uma das melhores formas para entender a história das mulheres é a história do direito, e ela é clara em relação ao gradativo apagamento da mulher, pelo menos na França, Itália e em alguns países germânicos, conforme o direito romano ascendia. Segundo ainda Pernod, a mulher nos tempos clássicos foi renegada a um segundo plano. Exerce influência só na clandestinidade e se encontra notoriamente excluída de toda função política ou administrativa. Ela é mesmo tida como incapaz de reinar, de suceder no feudo ou no domínio, principalmente nos países latinos. E, finalmente, em nosso código, aqui se referindo às leis, de exercer qualquer direito sobre seus bens pessoais.
Apoiando-se no direito romano, é que os juristas estendem o poder do Estado centralizado e também começam a restringir a liberdade da mulher e a sua capacidade de ação, principalmente no casamento. Como eu tinha comentado, ela era conservadora e católica, então ela defende bastante que a igreja teria um papel humanizador para as mulheres e até mesmo empoderador, porque permite uma maior liberdade feminina quanto à sua autonomia, diferente do que acontecia na Antiguidade Clássica, pelo menos no eixo Roma-Grécia, onde as mulheres tinham a sua titularidade passada do pai para o marido, do marido para os filhos, se ela ficasse viúva, e dos filhos para um outro marido. E ela então não tinha a menor possibilidade de administrar bens ou ser titular de direitos. Em algum momento eu vou até concordar com ela, porque se era ruim ser mulher na Idade Média, na Antiguidade parecia ser um pouquinho pior. E alguns relatos colocam Esparta como uma exceção a isso, porque apesar de muitas das atividades realizadas pelas mulheres terem a finalidade de torná-las mais fortes e aptas para ter filhos, elas acabavam tendo uma educação similar à dos homens, eram enviadas também aos 7 anos para os quartéis e, em alguns casos, tinham direito a bens, propriedades, além de exercer algumas atividades fora do âmbito doméstico. Alguns dos avanços conquistados pelas mulheres na Idade Média, segundo a socióloga Evelyn Sullerot, foi o direito ao trabalho, sendo muitas das profissões acessíveis às mulheres entre os séculos X e XIV, e a possibilidade de acesso à educação, mesmo à universitária. Veja bem, eu não disse direito, eu disse a possibilidade, porque antes nem isso tinha. Não estou falando que as mulheres da Idade Média frequentavam a universidade regularmente, mas pelo menos havia a possibilidade. Ela diz que algumas universidades, e cita particularmente a de Bolonha, admitiam entre o século XII e XVII algumas mulheres e chegaram a oferecer cátedras de direito a algumas delas. Mas essa possibilidade delas lecionarem era uma exceção. Tanto que ela acabou não prosperando lá pela metade da Idade Moderna por conta da ascensão do conservadorismo entre os burgueses. Então, você acredita que os modernos eram mais retrógrados que o pessoal da Idade Média nesse assunto? E como era de se esperar, nem tudo eram flores no relacionamento das mulheres e a igreja, como a Pernod falava. Porque segundo a própria Bíblia, em Eclesiásticos, toda malícia é leve comparada à malícia de uma mulher. Então, a gente sabe que muito do pensamento medieval acerca das mulheres, e que hoje nós consideramos misógino, era fruto de uma literatura feita por homens que, sem dúvidas, terminou por refletir as suas convicções, os seus desejos e fobias em relação às mulheres, o que fica claro nessa citação de Eclesiástico. E nesse comentário de um padre retirado de um capítulo sobre olhares clérigos no livro A História das Mulheres no Ocidente. Este sexo envenenou o nosso primeiro pai, que era também o seu marido e pai. Estrangulou João Batista, entregou o corajoso Sansão à morte. E de certa maneira também matou o Salvador. Porque se a sua falta não o tivesse exigido, o nosso Salvador não teria tido a necessidade de morrer. Desgraçado sexo em que não há temor, nem bondade, nem amizade, e que é mais de se temer quando é amado do que quando é odiado. A Alexis Bouvet ressalta esses pontos ao defender que a Igreja teve um papel muito maior na perpetuação da ideia de inferiorização e submissão das mulheres. Apesar de as passagens relacionadas a Jesus mostrarem que o novo Messias tinha uma relação mais equilibrada e até mesmo de valorização das mulheres, alguns dos textos mais populares desse período eram os de São Paulo, que aliás não aprovaria muito esse vídeo. Ele falava sobre a proibição das mulheres de lecionar, o seu dever de obediência aos homens, de manterem-se silenciosas nas igrejas e que, se tivessem perguntas, deveriam fazê-las aos seus maridos em casa. Além disso, havia proliferação de crendices pelos membros do baixo clero sobre uma coisa que até hoje é um tabu sem tamanho. Cuidado, até porque eu vou pronunciar essa palavra, por favor, não fique muito chocado. Menstruação. Gente, sério. Até hoje meu avô diz que mulher menstruada não pode comer abacaxi porque é perigoso. Pode ser que morra. Então... Mas enfim, aparentemente, além dos ensinamentos da própria Bíblia que falavam da impureza feminina, e uma das razões para as mulheres não participarem dos ritos sacerdotais e tocar os ornamentos sagrados era esse, a menstruação. Segundo a Joa Ferrante, havia um peso emblemático e uma certa corrupção moral no simples ato de menstruar. Acreditava-se que o sangue menstrual impedia a germinação das plantas, matava a vegetação, oxidava o ferro, transmitia raiva aos cachorros. Blá, 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 blá.
Por outro lado, Maria era vista como a mais poderosa entre todos os santos e como uma segunda Eva, talvez a anti-Eva, na verdade, que veio para redimir os homens. Por isso a exaltação da maternidade e elevação das figuras maternais. Como aquela que comete o primeiro pecado, Eva passa a projetar sua carga pecadora sobre a existência feminina. E embora ela tenha sido criada a partir do homem, ela representa a parte vulnerável dele, e não uma figura igual. Ela é responsável pela perda do paraíso, e por isso ela foi punida com a dor do parto. Esse era o seu castigo, passado a todas as mulheres, uma forma de penitência, mas que resultaria num vislumbre do que significava a divindade ao conceber o milagre da vida. A Bowlby defende que isso cria uma visão dualista das mulheres, entre as que se aproximam mais da Eva ou de Maria. Algo que não foi completamente extinto, né? Porque nós continuamos a dividir as mulheres entre e as para casar. E nessa tentativa de se aproximar do lado que pendia mais para Maria, ou só em busca de uma vida que não fosse voltada à obediência matrimonial, muitas mulheres encontravam liberdade, sabe onde? Nos conventos. Ironicamente, nenhum outro lugar concedeu tanto poder às mulheres, excetuando o Estado, quando algumas tiveram a oportunidade de governar. Mas nós já vamos chegar lá. Os conventos eram muitas vezes a melhor opção para as mulheres ascenderem de alguma forma. Embora tenham sido ocupados muito mais por nobres, ali havia uma oportunidade de aprender, ascender hierarquicamente e fugir de uma coisa que assustava muitas mulheres: o parto. Porque, segundo um artigo da Biblioteca Britânica, uma das razões pelas quais as mulheres ingressavam na vida celibatária era o medo de morrer no parto. E essa vida vinha também com a vantagem de poder chegar ao posto de abadesa e, dependendo, poder mandar até mesmo nos monastérios masculinos. Um dos exemplos mais famosos de mulheres poderosas na igreja foi a abadesa Hildegard, do século XI, que quebrou com o que pregava São Paulo e passou a fazer sermões públicos, clamando inclusive por uma reforma na igreja e pedia por uma aproximação nos papéis masculinos e femininos. A Hildegard foi médica, botânica, escritora, poetisa e compositora, tendo escrito 77 canções litúrgicas para serem executadas nos serviços religiosos da abadia beneditina em que servia, a Ruppersberg, na atual Alemanha. Uma outra personagem famosa é a Heloísa, que também foi uma abadesa, mas ficou famosa por ser a moça que se apaixonou e teve um filho com um professor, sabem? E que, aliás, não era qualquer professor. Ele foi só um dos maiores teólogos e filósofos europeus do século XII. Eu li na faculdade algumas cartas escritas por ela no convento pro Abelardo quando eles estavam no monastério. Essas cartas até resultaram num livro de autoria dela sobre questões filosóficas e as suas respostas a essas, destinados ao seu antigo amante. E, sério, a história deles é de partir o coração, mas algumas das coisas que ela comenta na correspondência é sobre os seus desejos carnais. E, sério, a história deles é de partir o coração, mas algumas das coisas que ela comenta na correspondência é sobre os próprios desejos sexuais dela. Uma coisa que a gente não imagina que uma mulher trataria tão abertamente naquela época, né? Até porque, segundo o professor Paul Furak, chegou-se a um ponto em que a igreja conseguiu fazer com que fosse ilegal não seguir os ensinamentos sexuais que ela mesma pregava. E vocês devem imaginar o tamanho das proibições que não tinham ali, né? Desde posições sexuais aos dias em que era proibido copular. Mas a Heloísa falou sobre isso e, mais do que isso, falou sobre a falta que ela sentia do sexo e como era horrível que ela ainda sentisse tanto desejo e falta dele, enquanto que ele, coitado, foi castrado, então já não sentia a mesma coisa. E para finalizar essa parte relacionada ao clero, eu queria destacar também a Hernand Landesberg, que foi autora de uma enciclopédia no século XII que trazia as principais ciências estudadas na época, numa versão completamente ilustrada. E se não fosse a igreja, dava para subir na vida de algum outro jeito? Na verdade, esse conceito de subir na vida não existia desse jeito que a gente conhece, né? E fora que a sociedade medieval era estratificada, sem essa mobilidade que nós conhecemos. Então, algo como o que aconteceu com a Joana d'Arc, que conseguiu destaque político e militar sendo uma mera camponesa, não era um exemplo que dava para se espelhar. E, aliás, vocês lembram o que aconteceu com ela, né? Se você fosse uma nobre e desse a sorte de ficar viúva quando seus filhos ainda eram bem pequenos, ou talvez tivesse um amante ali disposto a dar um golpe com você, até existiam algumas chances de você ter algum destaque.
E esse foi o caso da Isabel da França, ou Loba da França, como ficou conhecida após planejar com o amante a deposição do próprio marido e tomar o poder. Mas, infelizmente, o filho dela não gostou muito dessa história, deu outro golpe, tomou o poder, mas deixou a mãe viver numa vida confortável de viúva rica. E apesar de esse não ter sido o melhor exemplo de liderança feminina, é uma amostra de como nem todas as mulheres se contentavam com o papel que elas deveriam exercer segundo os ensinamentos tradicionais. Eleanor de Aquitânia, por outro lado, herdou o poder legitimamente do seu pai. Depois se tornou a rainha consorte da França, mais tarde da Inglaterra, e foi uma das pessoas mais ricas que já existiu. Ela foi senhora de uma das mais esplêndidas cortes medievais, uma patrona das artes, participou de diversas batalhas para defender o direito do filho ao trono e ainda negociou o resgate dele quando o coitado foi capturado nas cruzadas. Então, desculpa, que pariu! E a gente aqui, nem o mestrado começou, né? A Eleanor também criou umas filhas e netas incríveis, como a Branca de Castela, que governou a França como regente do filho durante quase 6 anos, tendo nesse período organizado campanhas militares, repelido ataques, estabeleceu alianças e pôs fim no conflito contra os cátaros. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um vídeo e, novamente, sem eu ter conseguido falar de todo mundo que eu queria, porque eu não posso estender tanto assim a pesquisa. Mas quem sabe não tem uma parte 2, se vocês deixarem sugestões. Então deixem os comentários pra mim, por favor. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar uma olhadinha no Apoia-se e até a próxima!